Aleluia! Glória a Deus! Que coisa boa, gente. Maravilha. Guitarrista, por favor, me inspira aí hoje. O negócio hoje está bom. Gente, que alegria, que prazer estar aqui. Pastor, muito obrigado pelo convite. Quero agradecer mesmo por a honra a todos aqueles que vieram, né? Quero agradecer aqui de forma especial ao pessoal de Picos, a Igreja Verbo da Vida lá em Picos. Obrigado, pastor. Vi agora que vocês tinham chegado. Dá uma salva de palmas para ele. Juliano, que está aqui com sua família, né? Para quem não sabe, o Juliano está em treinamento pastoral. Eles não sabem disso, eu estou dando a notícia agora, tá bom? Mas eles já estão em treinamento pastoral. Picos é uma igreja de pastores, uma igreja de líderes, amém? Pastor Aldo, muito obrigado pela honra. Zé Wilson, né? Casou semana passada, glória a Deus, aleluia. Coisa boa, gente, muito bom estar aqui. Acredito que eu traduzo também o sentimento do coração da minha esposa, né? Ontem e hoje, o coração da gente veio aqui, né? O coração da gente ficou aqui, com tudo isso que a gente está vendo, que Deus está fazendo nessa igreja. Pastor, eu queria te dizer uma coisa. Eu desejo que no ano de 2025 falte para essa igreja, falte espaço e falte cadeira. Vai faltar espaço e vai faltar cadeira nesse lugar. Aleluia, queridos, eu queria que você ficasse de pé ainda, porque eu não sei você, mas 2024 foi o melhor ano da minha vida. Eu estive fazendo uma retrospectiva esses dias do que 2024, do que Deus me proporcionou nesse ano de 2024. Meu Deus, quanta coisa maravilhosa o Senhor fez na minha vida. Mas eu estou doido para esse ano acabar. Sabe por quê? Porque 2025 vai ser melhor. 2025 vai ser o nosso ano. Vai ser o ano. Então eu queria que você levantasse suas mãos, fechasse seus olhos e deixasse sair da sua boca palavras de gratidão que saem do seu coração para o Senhor. Amém? A Bíblia diz: reconhece Ele em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Queridos, na gratidão ou na expressão da gratidão está o agir e o mover de Deus a nosso favor. Pai, nós queremos te agradecer. Levanta tuas mãos, queridos. Não seja tímido para falar com teu Pai. Amém? Reconhece Ele essa manhã. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez. Oh Deus Todo-Poderoso, nosso Deus e nosso Pai, o nosso coração borbulha de gratidão essa manhã, por tantas coisas maravilhosas que o Senhor fez, porque o Senhor está fazendo coisas grandes e maravilhosas. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Levanta a tua voz, querido, levanta a tua voz em cânticos espirituais, levanta a tua voz em línguas, sabe? Deixa fluir no teu coração gratidão a Ele, por tudo que Ele tem feito. Eu quero ouvir a tua voz, mas os céus querem ouvir mais ainda. Aleluia. Oh, graças te damos, eterno, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. O Teu amor está derramado sobre as nossas vidas. Tu és o Deus que supre as nossas necessidades. Tu és o Deus que nos sara. Tu és o Deus que nos prospera. Tu és o Deus que nos leva muito além daquilo que podemos pensar ou imaginar. Oh Senhor, como nós somos gratos a Ti. Como nós somos gratos a Ti. Oh, recebe a nossa gratidão, Senhor, essa manhã. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso amor. Nós queremos Te dar tudo que somos e temos, porque tudo vem de Ti, tudo é para Ti. Tu és digno de toda honra, Tu és digno de toda glória. Obrigado, Senhor. Eu declaro as janelas dos céus abertas sobre nós nesses tempos. As janelas dos céus abertas, provisão descendo dos céus sobre as nossas cabeças. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Oh, nós Te louvamos. Nós bendizemos o Teu santo nome, como Tu és bom. Oh, como somos gratos. Como somos gratos pelo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor. Aleluia. 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 Você pode dar um glória a Deus bem alto, querido. Glória a Deus. É Ele em nós. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar. Amém.
Obrigado, grupo maravilhoso. Vocês são top. Bom ver vocês, hein? Rapaz, coisa boa. Aleluia. Irmãos, eu repito, estou muito feliz em estar aqui essa manhã e ver tudo que Deus está fazendo. E para nós o sentimento é de recompensa mesmo. Nós nos sentimos recompensados pelo Senhor por ver você aqui nesse lugar e por saber que você está sendo alcançado por essa palavra. Amém? Então a palavra que eu tenho para você é: não desista, não pare, não deixe de acreditar na palavra. A palavra é o nosso alimento, é a nossa força, é ela que nos mantém vivos. Amém? Então eu fui convidado, para trazer uma palavra essa manhã, não poderia falar outra coisa. Aniversário. Eu vou falar do meu aniversário, né? Quando a gente vai ficando mais avançado na idade, né? As datas de aniversário, elas vão se tornando um pouco mais melancólicas, né? Mas não deixa de ter uma alegria muito grande. Nós nos alegramos e agradecemos ao Senhor por mais um ano. Podemos olhar para trás e ver tudo que Deus fez na nossa vida. Mas também a data de aniversário é uma data festiva. É uma data de muita alegria. Eu sei que você está alegre pelo que Deus está fazendo aqui. Eu sei que você está alegre pelo que Deus está fazendo na tua vida. Nós devemos estar alegres, gratos. Nosso coração deve estar assim todo o tempo. Independente da realidade que estamos vivendo hoje, a alegria e a gratidão, elas não podem sair da nossa vida. Jesus nos deu essa capacidade de nos alegrarmos e agradecer pelo que ainda não aconteceu, né? Mas se nós olharmos para trás, nós vamos ver quantas coisas o Senhor já fez por nós. Quantas coisas maravilhosas já foram realizadas. E o melhor de tudo é que a gente olha e vê que, humanamente falando, nós não teríamos condições de produzir aquilo. Nós não teríamos a capacidade de produzir aquilo. Mas quando nós olhamos para a palavra, eu me lembro que em 2015, quando nós íamos fazer a escola de ministro, nós estávamos com muitas coisas ao mesmo tempo. Nós estávamos com a mudança de prédio, nós estávamos com 31 pessoas saindo de Araripina para fazer a escola de ministro. Nós estávamos nos preparando para o primeiro rema de 2016, aliás, o segundo de 2016. E eu confesso a você que por um momento eu pensei que não teria condições de fazer. E o Senhor disse: olha, você nunca teve condições de ter um carro, você tem um carro. Você nunca teve condições de ter uma casa, você tem uma casa. Você nunca teve condições de estudar, você está estudando. Você nunca teve condições de fazer nada, mas você já fez tudo. E aí eu pude reconhecer que não era na força do meu braço, não era eu que estava fazendo, não era a minha inteligência, mas era o Senhor em mim que produzia todas essas coisas. Ei, eu quero te dizer isso: não é você que vai fazer, é Ele em você que vai fazer todas as coisas. É Ele que vai produzir em você os milagres. É Ele que vai levar você muito mais além do que naturalmente falando você e eu poderíamos ir. Amém? E eu queria falar essa manhã sobre uma coisa. Eu não poderia deixar de falar sobre isso, né? Como eu falei, aniversário é uma data festiva, é uma data de alegria, é uma data de lembrança de coisas boas que o Senhor fez para nós. É uma data de esperança e perspectiva para o futuro, mas também é uma data de reflexão. Não sei quanto a você, mas os meus aniversários são dias em que muitas vezes eu tiro momentos da minha vida, eu tiro horas, eu tiro alguns momentos para estar sozinho com o Senhor, refletindo, falando com Ele, ouvindo Ele, mas principalmente refletindo sobre uma coisa que eu gostaria de conversar com você essa manhã, chamada propósito. Eu acho que o dia do nosso aniversário é o dia da gente pensar em propósito. E queria que você abrisse tua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 13 até o versículo 18. Eu acredito que esse texto, eu já venho meditando nele há um bom tempo. E esse texto, ele nos revela exatamente o propósito para o qual Deus nos constituiu como igreja do Senhor aqui nessa terra. Eu já te digo desde o princípio, você não está aqui por acaso. Você não é crente por acaso, você não é filho de Deus por acaso. Nada na tua vida é por acaso. Existe uma intenção em tudo o que acontece com você, em tudo de bom ou de ruim que acontece contigo. Eu não estou dizendo que o que acontece de ruim é Deus que está produzindo, não é isso. Mas eu estou dizendo que ainda que coisas que aparentemente são negativas venham sobre as nossas vidas, existe um propósito maior além de tudo isso, né? Então nós não devemos ficar meditando nos problemas. Devemos sempre ter um entendimento que há um propósito maior, que Deus, ele tem um propósito além daquilo que nós estamos passando. E que em breve essa circunstância ela vai acabar e o propósito de Deus vai aflorar, porque a Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora.
ela vai brilhando a cada dia até se tornar um dia perfeito. Então talvez na tua vida e na minha vida, com certeza na nossa vida, ainda não se tornou o dia perfeito, ainda existem coisas, o sol ainda precisa clarear um pouco mais, mas não perca isso, não tire isso dos seus olhos. Nós estamos dentro do propósito de Deus, e o final de tudo isso nós já conhecemos. Porque Paulo disse que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Amém? Então eu quero meditar com você sobre o propósito, sobre por que eu estou aqui, sobre por que eu me chamar à igreja, sobre por que Deus nos uniu, enfim, o propósito de tudo isso. E antes da gente ler esse texto, eu preparei algumas imagens que eu gosto muito, já mostrei até o pessoal lá de Picos em uma pregação. Elas são aparentemente engraçadas, mas elas falam muito forte. Eu queria pedir para o pessoal da mídia projetar aqui algumas dessas imagens. Vou sair aqui de perto, da frente. O que é que você acha disso aí? Próxima. Olha só que legal. Olha só que coisa. Nós brasileiros, né? Ainda bem que a Mamadinha não está aqui. E se ela estiver nos assistindo, ela vai conhecer um pouco mais. Mas acho que tanto tempo ela já conhece a cultura brasileira, né? Um pouco mais a próxima. Olha. E eu não estou dando sugestões para você, tá bom? Isso aqui faz apenas parte da pregação. O próximo. É legal essa aqui também, né? A próxima. Aí, para quem não tem uma batedeira em casa, né, você pode improvisar. Deixa aí só um pouquinho essa imagem. Essas imagens, nós que somos brasileiros, somos muito familiarizados com isso, né, com o improviso. Mas nós temos um nome que nós damos a isso. Quem lembra? Nome popular. Todo mundo sabe, né? Gambiarra. Gambiarra, gente, olha só. A batedeira, na verdade, a furadeira não foi feita para isso e a tesoura muito menos. Mas, quando eu olho para essa imagem, eu vejo que quebra o galho e serve. Mas não é o propósito. Então, eu entendo que aquilo que está fora do propósito pode até servir, mas não é o original. Aquilo que não cumpre o seu propósito verdadeiro, pode até, em um momento, resolver o problema, mas não é o propósito original, porque não foi feito para isso. E quando eu olho para essas imagens, ainda que elas sejam engraçadas, elas me trazem uma reflexão. De que eu preciso não estar aqui no mundo como igreja do Senhor. Eu não estou aqui para quebrar o galho de ninguém. Eu não estou aqui para servir. Eu estou aqui para um propósito. E esse propósito é muitas vezes, a gente não tem entendimento dele, mas ele é muito maior do que você e eu podemos imaginar. O que Deus não quer é nos pegar para improviso. Deus nos quer atuando dentro do nosso propósito, dentro daquilo para o qual eu fui chamado. Então tudo que eu fizer, tudo como eu me mover, as coisas novas que estão sendo adicionadas à minha vida, as coisas novas que estão acontecendo, às vezes as surpresas que Deus me faz, eu tenho que pensar em propósito. E eu tenho que fazer a velha pergunta: qual o propósito disso? Por quê? Sabe, eu me questionei muito no ano de 2020, por que eu vou fazer faculdade? Agora, eu sempre desejei, mas era uma coisa que já não estava mais assim, já não borbulhava tanto. Mas quando veio o sinal, eu pensei: qual o propósito de eu fazer isso? Porque se eu tenho que fazer alguma coisa, queridos, eu tenho que fazer com um propósito. Nós não podemos sair atirando ao esmo, até porque isso é crime, né? Nós não podemos sair atirando para todo lado, esperando que uma bala pegue em alguma coisa. Porque Deus não é assim. Deus, Ele estabelece um propósito antes mesmo de você fazer qualquer coisa. E eu declaro que muitos propósitos que você ainda não conhece, eles vão começar a acontecer na tua vida. A partir de hoje, no ano de 2025. Então se prepare para pegar fazendo coisas que você achou que jamais poderia fazer. Ou então para provar de coisas que você achou que não poderia provar. Por quê? Porque tem um propósito em tudo isso. Eu declaro um tempo de novo para as nossas vidas, de propósitos estabelecidos do Senhor na nossa vida. E esse texto, muito obrigado, pode mudar a imagem agora. Muito obrigado aí, o pessoal da mídia. Eu queria ler com você, esse texto para mim, ele manifesta exatamente o propósito para o qual Deus nos criou, Ele nos estabeleceu como igreja. Esse texto é muito conhecido, e eu tenho meditado muito nele. E eu tenho descoberto nele coisas que antes eu não conseguia enxergar.
Em Mateus capítulo 16, versículo 13, acompanhe a leitura comigo. A Bíblia diz: indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Versículo 14, e eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. E aí Jesus vai para os discípulos e pergunta, versículo 15: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Versículo 18, ele vai dizer: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queria que você ainda fechasse seus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti e Te louvamos por essa manhã maravilhosa, por essa igreja, por tudo que você tem preparado como propósito para esse povo, para a minha vida, para a vida das pessoas de Picos, de outras regiões que estão aqui. Pai, muito obrigado. A nossa expectativa essa manhã é que o Teu Espírito abra os nossos olhos espirituais, nos mostre coisas na Tua palavra e nos faça avançar no Teu propósito para a vida de cada um. Eu declaro que nós sairemos daqui com os nossos olhos abertos, enxergando o sobrenatural, vendo qual o nosso propósito nessa terra, pela ação da Tua palavra e do Teu Espírito, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então, queridos, esse texto, como eu falei, ele me faz refletir sobre muitas coisas. Ele me mostra algumas coisas que até um tempo atrás eu não tinha enxergado. Mas com o tempo, com o caminhar com Deus, com a maturidade, a gente vai passando a ver coisas que a gente não via antes. A primeira coisa que eu quero falar contigo é que a Bíblia diz que, indo Jesus para o lado de Cesareia e Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz ser o Filho do Homem? Tem uma coisa aqui que merece ser observada. A Bíblia diz que Jesus foi para os lados de Cesareia e Filipe. Talvez você não saiba disso, mas com um pouco de pesquisa você vai ver que Cesareia de Filipe, essa região onde Jesus foi, era considerada na época a religião mais idólatra daquele local. Existe ainda um lugar lá, uma caverna lá, e dizem os estudiosos da Bíblia que Jesus levou os seus discípulos para esse lugar exatamente. É tanto que, se eu não me engano, hoje tem uma igreja cristã lá. Eles dizem que Jesus levou os discípulos para perto dessa caverna e ele fez essas perguntas. Ele falou tudo isso aqui que nós lemos. E eu passei a me perguntar por que Jesus tiraria os discípulos de Jerusalém para falar sobre algo espiritual em um lugar onde está permeado de idolatria. Queridos, esse lugar, Cesareia de Filipe, precisamente esse local onde Jesus estava, segundo os estudiosos da Bíblia, era chamado exatamente de Porta do Inferno, como de fato ainda o é hoje. Esse lugar está lá, essa caverna está lá, e esse lugar era marcado por cultos pagãos, principalmente ao deus Pan, o deus grego Pan, que era um deus que tem a metade de bode, chifre e anda tocando uma flauta. Você já deve ter ouvido falar da flauta de Pan. E esse culto, o culto a Pan e a outros deuses, a palavra Pan em grego significa tudo. Então esse deus, ele significava todo o paganismo, todo tipo de pecado e de miséria que poderia acontecer. Era isso que ele significava. E esse lugar era marcado por o culto a Pan, entre outros deuses. Nesse lugar chamado Porta do Inferno, havia cultos, havia orgias sexuais, havia sacrifícios de animais, haviam sacrifícios humanos, haviam todo tipo de coisa pagã e diabólica que você pode imaginar que acontecia naquele lugar. Não é à toa que era chamado Porta do Hades ou Porta do Inferno. E eu fiquei me perguntando, por que Jesus tiraria os discípulos de Jerusalém para levar para um lugar tão hostil como esse ao cristianismo e falar sobre algo espiritual? Entendam uma coisa, queridos, Jerusalém era o centro da adoração a Deus. O templo estava lá, os judeus migravam para lá de todo o mundo na época das festas para o templo para adorar e sacrificar ao Senhor. Então, logicamente, ou pela lógica, seria mais fácil Jesus chamar os seus discípulos, levá-los para o templo lá em Jerusalém para ensinar verdades espirituais. Aliás, na Bíblia nós vamos ver que Jesus fez isso muitas vezes. E o próprio Jesus declara isso, né? Vocês vêm me prender com paus, com pedras, como se eu fosse um ladrão, mas todos os dias eu me sentava com vocês no templo e ensinava para vocês.
Seria mais lógico que Jesus levasse esses discípulos para um lugar espiritual, para ensinar a eles verdades espirituais. Até porque eles também eram judeus. Eles compartilhavam da mesma fé. Eles compartilhavam do mesmo entendimento a respeito de Deus. Então lógico seria que nós fôssemos, ou lógico é, que nós venhamos até a igreja para ouvir coisas espirituais. O que é que você está fazendo aqui hoje? O que é que eu estou fazendo aqui hoje? A igreja é o lugar de falar sobre coisas espirituais. Mas Jesus, interessante que Jesus agora ele vai na contramão. Ele tira os discípulos de um lugar espiritual, de um lugar que fomenta a espiritualidade, de um lugar onde é fácil adorar, porque as pessoas estão ali com esse propósito. E ele leva os seus discípulos para um lugar de adoração a Satanás. Ele leva os seus discípulos para um lugar terrível, um lugar que eu acho que os judeus não queriam nem chegar perto. E lá ele dá uma lição a seus discípulos, e eu fiquei me perguntando, por que Jesus fez isso? E aí eu percebo, queridos, que lá Jesus vai ensinar aos discípulos sobre propósito. Ele vai ensinar sobre Deus, ele vai ensinar sobre a palavra. Mas os olhos dos discípulos olhavam e viam outra coisa, outra realidade. E quando eu comecei a meditar sobre isso, o Espírito Santo me disse: é porque a igreja, ela foi estabelecida para viver em um lugar de prostituição. Ela está estabelecida em um lugar onde as pessoas não temem a Deus, onde existem sacrifícios para demônios. Queridos, ainda que nós estejamos aqui nos abastecendo da palavra e tenhamos que congregar, que vir para aqui, o nosso lugar de propósito não é aqui dentro, é lá fora. Onde as pessoas estão adorando a demônios, estão sacrificando a ídolos, onde as pessoas estão roubando a inocência das crianças, aonde a máquina governamental e o governo do mundo está contra todos os valores da igreja. É lá fora que nós temos que estar. Aqui nós vimos para nos abastecer, aqui nós vimos para nos encher da palavra, para aprender a palavra, para receber poder e unção, mas o lugar é lá fora. É lá fora que a igreja foi feita. A igreja é um grande presente de Deus ao mundo. E nós vamos perceber exatamente nas palavras de Jesus para os discípulos o que ele queria de nós com essa história. Então tenha isso em mente. A primeira coisa que eu vejo nesse texto é que nós fomos convocados para estar aqui, mas fomos feitos para agir lá fora. É lá fora no mundo que a igreja precisa estar. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Vocês são o sal da terra. O sal não pode perder o seu sabor. O sal não pode ser insípido. A igreja não foi dada para si mesma, a igreja foi dada para o mundo. Jesus uma vez olha para os discípulos e diz: eis que eu os envio como cordeiro para o matadouro. Ou seja, como cordeiros para o meio de lobos. Ele estava dizendo exatamente isso que nós estamos falando aqui. A tarefa não é aqui dentro, a tarefa é lá fora. Repito, aqui é o lugar onde nós devemos nos abastecer, aqui é um lugar onde nós devemos crescer, mas o que nós recebemos aqui nós devemos demandar lá fora, porque o mundo está precisando de nós. Queridos, quando Jesus leva os discípulos para lá, ele estava passando uma mensagem para mim e para você. Ele estava dizendo: não é lá em Jerusalém no templo, é aqui no mundo, onde o diabo está sendo cultuado, onde os valores estão sendo deturpados, onde a humanidade está perdida no escuro sem Deus. Esse é o propósito da igreja. Aliás, esse é o lugar aonde nós devemos cumprir o propósito. Então a primeira coisa que nós vemos nesse texto é o lugar do propósito. O lugar do propósito onde é? É lá fora no mundo. Mas continuo olhando para esse texto e vendo outras verdades. A primeira coisa, ainda no versículo 13, a Bíblia diz que Jesus pergunta: quem diz o povo ser o filho do homem? Jesus estava falando para os discípulos, porque evidentemente os discípulos, eles tinham mais contato com a multidão, eles andavam, eles compravam, eles eram pessoas comuns como você e eu, e eles estavam ali se relacionando com as pessoas, com os judeus, que eram por essência religiosos, já falei isso aqui. E ele diz: mas como as pessoas estão me vendo lá fora? Quem diz o povo ser o filho do homem? Queridos, é uma pergunta que nós devemos fazer. Quem nós estamos sendo para as pessoas fora daqui? Porque aqui dentro é muito fácil. Aqui dentro é legal abraçar, amar. Aqui, repito, aqui o clima, o ambiente espiritual favorece muitas coisas, até palavras. Aqui a gente pega o cão, rasga ele no meio, segura o cão, amarra o cão, né? Arranca o rabo do cão, puxa o chifre do cão, pisoteia em cima dele. Alguma coisa errada com isso? Não. Mas lá fora. Então a preocupação de Jesus, eu não sei se era uma preocupação, mas ele queria saber: quem o povo diz ser o filho do homem?
Como as pessoas estão me vendo lá fora? Como as pessoas estão vendo a igreja lá fora? Qual a imagem que eles têm de nós? Ou será que nós nos tornamos algo tão fechados em nós mesmos, que estamos pregando para nós, vivendo para nós, prosperando para nós, avançando para nós, e não dividindo lá fora aquilo que nós temos recebido de Deus? Essa era a preocupação de Jesus. Quem diz ser o Filho do Homem? A pergunta aqui é: quem diz o povo ser o pastor Jorge? Quem diz o povo ser o pastor Galeno? Quem diz o povo ser Jorginho? Quem diz o povo ser Paula Leonária? Quem diz o povo ser o pastor Aldo? Quem diz o povo, enfim, quem diz o povo ser nós? Tudo isso está dentro do propósito a qual nós devemos andar. E aí, a resposta deles foi: e eles responderam, versículo 14, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Essa foi uma resposta sábia. Eles responderam segundo aquilo que eles sabiam que estava, a imagem de Jesus lá fora. Agora, eu fiquei curioso, né? Porque, olha só, primeiro, Jesus não os repreendeu por essa resposta. Primeiro, porque ele sabia exatamente que era isso, assim que as pessoas estavam vendo ele. E não existia absolutamente nada de errado em ser comparado com grandes homens de Deus. João Batista foi um grande homem de Deus, Jesus falou isso. Nascido de mulher, não foi igual a João Batista. Elias foi um dos maiores profetas que ainda hoje Israel conhece. Jeremias também. Mas Jesus também, agora o ministério de Jesus estava manifestando coisas que faziam com que as pessoas o comparassem com esses homens. E isso era ruim? Não, pelo contrário. A resposta deles foi: olha, uns dizem que tu és João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Jesus estava sendo benquisto, respeitado, amado por as pessoas. Nem sempre, porque nem sempre os profetas agradaram as pessoas. Mas o que foi que eu fiz? Quando eu li isso aqui, eu fui dar uma olhada no ministério desses homens, dar uma passeada na Bíblia, no ministério de João Batista, de Elias, de Jeremias. E eu não vou aqui ler tudo, porque senão a gente não teria tempo. Mas isso aí vai ficar, esse é o dever de casa. Perdão. Esse é o teu dever de casa. Mas eu vou apontar algumas características do ministério desses homens. Primeira característica: eles se levantaram em tempos difíceis, em que Israel estava vivendo tempos difíceis. Todos eles, sem exceção, foram homens que foram levantados por Deus em tempos de dificuldades para Israel. A segunda coisa que eu vi no ministério desses homens, e essa eu quero explorar um pouco mais, é que eles vieram ou foram levantados por Deus carregados de uma palavra para mudar a realidade daquele povo. Eles estavam cheios, carregados ou incumbidos de pregar uma palavra que mudaria a realidade daquele povo. Mas a realidade física não, a espiritual. Porque a realidade física, ela muda de acordo com a espiritual. O problema das pessoas não terem reconhecido Jesus como o Messias foi porque elas queriam que Jesus subisse num trono e libertasse eles do Império Romano. Mas o que está escrito na Bíblia é que quando o anjo diz a Maria, o nome dele será Jesus, porque ele libertará o povo dos seus pecados. O problema do homem é o pecado, queridos. É a desobediência a Deus. E esses homens foram levantados com palavras muitas vezes duras, mas palavras que salvavam o povo, que salvaram o povo de Deus, que mantiveram o povo centrado em um só Deus. E isso me dá um spoiler daquilo que Deus quer para a minha vida. Esses homens foram homens muito fortes. Eles não abriram mão da palavra e das mensagens que eles receberam, ainda que isso custasse a própria vida deles. Quando eu penso em propósito da igreja, eu vejo esse texto, eu penso que a igreja não pode flexibilizar o que ela está pregando. Ela não pode abrir mão da palavra que nos trouxe até aqui. O que fez, o que nos transformou, o que nos fez ser o que nós somos hoje, o que nos ajuntou, é um propósito chamado Deus. E Ele enviou uma palavra para nós, essa palavra que está nas nossas mãos. E nós não devemos cair na tentação de pregar nada fora disso aqui. O apóstolo Paulo, depois de tanto tempo, depois de tantas igrejas que ele fundou, ele disse: eu não vos canso de falar as mesmas coisas, porque elas são seguranças para vocês. Às vezes a gente fica querendo algo novo, mas não existe nada novo na Bíblia.
Pelo contrário, a Bíblia se faz nova todos os dias pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Mas não há nada novo para ser pregado, queridos. Existe a palavra de Deus que mudou a nossa vida, que nos fez enxergar Jesus, que nos prosperou, que nos levou aonde nós estamos hoje. A igreja, o propósito dela é manter a pregação da palavra, independente do que o mundo vai achar de nós. Nós não devemos ser uma igreja legal, nós devemos ser uma igreja bíblica. Aleluia. E aí, queridos, eu penso, por exemplo, ontem eu estava meditando nisso aqui. E eu lembro da nossa raiz como palavra da fé. Quando eu cheguei na igreja Verbo da Vida, na palavra da fé, meu Deus, o meu pastor era um homem firme na palavra. Às vezes as pregações dele chegavam a ser cansativas, porque a gente dizia, meu Deus, ele vai abrir esse texto de novo, eu não acredito. E quando nós íamos para as conferências de ministros, reuniões de pastores, que o pastor Bud se levantava daquela cadeira, ele levantava assim a calça dele e disse, ixi, lá vem bronca. Mas quando ele subia no púlpito, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, rogo-vos que falem as mesmas coisas, tenham a mesma disposição mental, sejais unidos de coração. Todo ano ele pregava isso. Toda vez que ele subia no púlpito. Essa é a imagem que eu tenho do pastor Bud. E a gente diz, meu Deus do céu, eu era tentado, meu Deus do céu, você não vai pregar isso de novo, eu já ouvi isso no ano passado. Mas uma coisa me impressionava, queridos, quando eu saí para ensinar nas igrejas Verbo da Vida, em São Paulo, em Brasília, em todos os lugares que eu fui no Brasil para ensinar, eu ouvia a mesma palavra em qualquer igreja que eu entrava. Eu vim de um ministério, queridos, que dentro dele nós tínhamos 5 igrejas. Tinha gente que acreditava no batismo no Espírito Santo, tinha gente que não acreditava, tinha gente que acreditava em cura, tinha gente que dizia que Deus não podia mais curar. A gente tinha uma gama de entendimentos dentro daquela igreja. Mas quando eu cheguei no Verbo da Vida, e se tiver alguém de outra denominação, me permita falar sobre a minha denominação, porque é a que eu conheço, é a que eu amo. Eu me impressionava com aquilo. Eu chegava em Brasília, eu ouvia a mesma palavra. Eu chegava em São Paulo, eu ouvia a mesma palavra. Eu ia no Ceará, eu ouvia a mesma palavra. Mas também, não somente isso, eu via os mesmos efeitos. Então, nós como igreja, queridos, não devemos ser reféns do mundo. Não podemos negociar a coisa mais preciosa que nós recebemos de Deus, que é a sua palavra. Não podemos negociar a troco de nada. De nada. Temos que pregar a palavra. Paulo diz a Timóteo, prega a palavra. Então, querido, se você não fez rema ainda, não sei qual a tua situação, a única coisa que pode te tirar, a única coisa que pode realizar os teus sonhos, a única coisa que pode gerar coisas sobrenaturais na tua vida, é essa palavra que está nas tuas mãos, a palavra da fé que nós temos recebido. Paulo disse, essa é a palavra da fé que nós recebemos. Ela está na nossa boca e no nosso coração. Ele disse, eu criei, por isso falei, nós cremos, por isso também falamos. Não devemos negociar essa palavra, flexibilizar essa palavra com vamos dizer assim, o jeitinho, né? O mundo às vezes, ele quer, ou não vou nem dizer isso, eu vou dizer, nós às vezes queremos agradar o mundo, negociando ou omitindo alguma coisa da palavra. Queridos, eu não estou aqui, você não está aqui, nós não estamos aqui para agradar o mundo, nós estamos aqui para atrair o mundo para nós. E no mundo onde as pessoas não têm esperança, elas não têm alegria, elas não têm perspectiva de vida, elas não têm perspectiva de sair do lugar onde elas estão, elas não conseguem enxergar um palmo na frente dela. A única coisa que pode acender os olhos dessas pessoas, para elas enxergarem quem elas são, é a palavra de Deus. Essa palavra não foi entregue a anjos, ela foi entregue a nós. Quando eu fui para a faculdade, algumas pessoas me procuravam e diziam, olha, eu temo muito que você vá para a faculdade, porque lá é um lugar hostil, principalmente curso de Direito. Você pode se corromper com o que você vai aprender lá. E eu, por dentro, às vezes eu ria. Dava vontade de dizer para aquela pessoa, querido, eu não sou crente porque eu era pastor. Eu era pastor. Mas mesmo não sendo pastor, eu continuo crente. Porque o título não me leva a lugar nenhum. Não foi o título que me salvou.
O título é uma consequência de uma vida na palavra. Se você está cheio da palavra, vivendo a palavra, se você está com a palavra na tua boca, no teu coração, você pode ir para o meio do inferno, que o inferno não pode te corromper. Por isso isso não pode ser negociado. Não se pode negociar o que está escrito nessa Bíblia, porque ela é a verdade. Jesus, orando pelos discípulos, ele disse: santifica-os da tua verdade, a tua palavra é a verdade. E você acha que eu nunca fui confrontado naquela sala de aula, não? E aí, pastor, o que é que você diz sobre o aborto? O que é que você diz sobre isso ou aquilo? E havia uma coisa chamada palavra de Deus, que sempre me socorreu naquele lugar. Queridos, a palavra ela vai te socorrer aonde você estiver. Não importa o tamanho da dificuldade, não importa onde os homens te colocarem, não importa a dificuldade que você está vivendo hoje, não importa o que os seus olhos estão mostrando, a palavra sempre será a verdade, ela não passará disso. Eu quero ir contigo em Hebreus capítulo 2. Aleluia. Capítulo 2 de Hebreus. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Lembrei desse texto agora. Aleluia. Deixa eu ver se eu encontro aqui, tá? Eu tenho separado aqui, sumiu. Isso, Hebreus capítulo 2, versículo 1. O autor de Hebreus diz: por essa razão importa, ou seja, é importante. Eu só tenho 3 minutos. Por essa razão é importante que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Guarde esse texto no seu coração, não somente na tua Bíblia. A segunda coisa que eu queria falar, tem que ser rápido agora, é que a palavra ela vai trazer para você a manifestação. Sem palavra não tem manifestação. Não vai vir manifestação de milagres. Não vai acontecer absolutamente nada sem a palavra. Eu coloquei dois tópicos aqui sobre a manifestação. Milagres, que é quando a palavra ela vem ao nosso encontro em tempos de crise e que nós não sabemos como sair dessa situação. A palavra vai gerar milagres na nossa vida. A palavra vai nos socorrer. A palavra vai nos trazer aquele refrigério e socorro no tempo bem presente. E aí você pode olhar na Bíblia. Por exemplo, eu olho para a vida do profeta Elias. Nós estamos falando aqui de Elias. Eu olho para a vida do profeta Elias e eu vejo tantas coisas acontecendo. Mas uma aqui eu quero citar, eu não vou nem abrir a Bíblia. Você lembra, se eu não me engano, no capítulo 18 de 1 Reis. Elias estava em Israel e a Bíblia diz que não estava chovendo em Israel. Havia seca naquele lugar. E Deus disse assim: vai para um ribeiro, para perto de um riacho chamado Querite, que lá eu vou te sustentar. Tu vai beber a água do rio, tu vai matar a tua sede pela água do rio, e depois eu vou mandar corvos para te servir. Queridos, isso é um absurdo pensar em alguma coisa desse tipo. Humanamente falando é. Agora, Elias fez o quê? Obedeceu. E quando Elias estava lá no ribeiro de Querite, bebendo aquela aguinha fresquinha, gelada, de repente quando Elias espera, chega um corvo com carne no bico. Você acha que Deus não vai cumprir aquilo que ele falou? Mas sabe o que é que me impressiona nessa história? É pensar que enquanto em Israel o povo estava com fome, Elias estava fazendo churrasco no deserto. Ei! Enquanto o povo não comia pão, Elias estava comendo carne. Não importa o que estão dizendo acerca da economia desse país. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Vai ser desse jeito. Não, a palavra vai nos preservar. Ela vai gerar milagres na nossa vida. Ela vai gerar manifestações do poder de Deus na nossa vida. Milagres e provisão. Milagres e provisão. Milagres e provisão. Milagres e provisão. A palavra vai trazer milagre e provisão para mim e para você. Aleluia.
Aleluia. Mas eu quero encerrar com a cereja do bolo. Esses homens foram homens que não negociaram a palavra, que foram fortes nos seus ministérios, que não temeram confrontar o sistema do mundo lá fora. Quando o sistema confrontava com a palavra, eles foram homens suficientes para se levantar em ousadia. Aliás, você já parou para perceber que a gente fala muito em o diabo afrontando o povo de Deus? O diabo está me afrontando, olha como é que está essa situação. Isso aqui é uma afronta do diabo. Mas um dia eu parei para pensar, eu disse, por que o povo de Deus não pode afrontar o diabo? Porque eu vi isso na vida de homens de Deus. O próprio Elias fez isso. Um dia ele chegou para o rei Acabe e disse assim: ei, vocês estão pensando que vocês são a última Coca-Cola gelada do deserto? Vocês estão vivendo em idolatria. Vamos fazer um negócio aqui comigo? Vamos subir naquele monte ali e sacrificar? Vamos ver quem é o Deus que responde com fogo? Elias afrontou uma geração todinha de idolatria. E o resultado você já sabe. Deus vai levantar um povo esses dias que não vai ficar somente, o diabo está me afrontando. Ai meu Deus, olha, isso aqui é uma afronta do diabo na minha vida. Não, Deus vai levantar um povo que vai para cima do diabo e vai começar a afrontar ele. E vai dizer: Satanás, se aqui é o teu território, agora é o meu, fora. E para encerrar, eu quero ir para o versículo 17. Aliás, 16. Ele disse, no 15, a Bíblia diz que ele chegou para os discípulos e disse: mas para vocês, quem eu sou? Já pode fazer um fundo musical aí, tá? Mas para vocês, quem eu sou? Nós estamos falando de dois ambientes. O primeiro ambiente é o externo. Quem eu sou lá fora? Quem eu sou para aquelas pessoas? Sou Elias, sou João Batista, sou Jeremias, ou qualquer outro dos profetas. Tá, mas com vocês que andam comigo, que têm intimidade comigo, eu quero saber que tipo de efeito eu estou fazendo na vida de vocês. Vocês que têm me conhecido de perto, dormido comigo, visto milagres, provado da minha fidelidade e provisão, quem eu sou? Particularmente aqui, nós amigos, quem eu sou para vocês? E aí Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, na nossa tradução, até mesmo do grego, isso aí fica um pouco mais suave, mais leve. Tu és o Cristo, o Christus, o ungido de Deus. Joia, é verdade. Mas nós estamos falando de dois judeus conversando. Então vamos mergulhar um pouquinho na cultura judaica, para saber a intensidade do que Pedro falou para Jesus. Dois judeus conversando, eles não conversam em grego, eles conversam em hebraico. E a palavra correspondente para Cristo em hebraico é Machia. Tu és o Machia. Nós traduzimos como Messias. Tu és o Machia, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse: é isso, você entendeu. Meu pai te revelou quem eu sou. Sabe o que significa Machia para o judeu? Ele não significa somente um ungido, porque ungido eu posso ser, você pode ser, qualquer um pode ser. O Machia para o judeu era aquele que eles desejavam ardentemente, porque as profecias da escatologia judaica dizem que o Machia é aquele que vai vir, vai libertar o seu povo, derrotar os inimigos, sentar no trono e dar o reino, devolver o reino para Israel. Quando Pedro disse para Jesus: tu és o Machia, ele estava dizendo: eu creio que tu és aquele rei que nós estamos esperando, que vai derrotar os nossos inimigos, que vai nos sentar no trono. Mas é incrível que o povo de Deus ainda não conseguiu enxergar isso. Aliás, muitos judeus hoje se convertem. Existem muitas igrejas cristãs messiânicas. E sabe, eu não sei porquê, mas depois que eu descobri que eu tenho um pouquinho de sangue desse povo, eu vou revelar uma coisa que você ainda não sabe. Eu tenho amado essa bandeira. Eu não sei o que é que Deus quer comigo com isso. Sei lá, deixa isso para o futuro. Não é à toa que eu tenho tentado aprender hebraico, estou estudando hebraico, mas deixa isso para o futuro. Mas quando ele estava dizendo: tu és o Machia,
Ele estava dizendo: tu és o nosso libertador. Aí eu vejo Paulo dizer assim: você não precisa abrir não. Aleluia. Aleluia. Cadê? Aqui. Efésios 1:20, não abra, só escute. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar na sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro. Versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Ele o deu a quem? A igreja. Aquilo que muitos judeus ainda não conseguiram perceber, nós já percebemos. E ele diz: e para ser acima de todo principado e potestade, aliás, versículo 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quando Pedro olha para Jesus e diz: tu és o Machia, tu és o nosso libertador. Queridos, quando eu li isso, eu me arrepiei toda. Eu disse: meu Deus, nada teria acontecido sem o nosso libertador. Se ele não tivesse vindo, nós não estávamos aqui hoje. Mas ele não veio nos libertar do mundo. Aliás, veio, não do mundo físico, também, mas o nosso libertador. Sem o nosso libertador nós não poderíamos viver essa palavra. Sem o nosso libertador nós não poderíamos ver milagres acontecer. Sem o nosso libertador nós estaríamos ainda doentes, miseráveis, pecadores, condenados ao inferno. Era essa a nossa situação. E quando Jesus pergunta a Pedro: quem eu sou para vocês? Eu quero perguntar a você, dentro desse assunto que nós falamos sobre propósito, quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? O que Ele é, o que Ele representa na tua vida, querido? Eu digo isso porque quando nós realmente tivermos essa revelação de Pedro, Jesus olha para ele e diz: cara, você acertou, eu sou o Machia, eu sou o teu libertador. Sem eu você não vai fazer nada, sem eu você não pode fazer absolutamente nada. E sabe, queridos, porque eu fui livre do pecado, eu posso frequentar uma faculdade e não pecar. Porque eu fui livre do pecado, eu posso orar por um enfermo e não adoecer. Porque eu fui livre do pecado, eu posso morar num país onde a inflação vai estar subindo e eu não ser afetado nas minhas finanças. Eu posso prosperar porque o meu libertador, Ele me tirou, como foi dito aqui, do império das trevas e de todos os seus efeitos, e me levou para o reino do Filho do seu amor, querido. Teu propósito é muito grande. Fica de pé. Teu propósito é muito grande. O propósito dessa igreja é muito grande. Ele não nos chamou, queridos, para outra coisa senão para viver essa palavra, para ver milagres como aqueles profetas viram, para confrontar muitas vezes como aqueles homens confrontaram. Mas antes de qualquer coisa, Ele nos chamou para sermos libertos. Deixa eu te dizer uma coisa: você é livre. Nada pode te parar mais, nada pode te prender mais. Nada, queridos, nem um sentimento, nem doença, nem miséria. Porque quando você estiver dentro do propósito, o Senhor vai levantar os recursos que você precisa para cumpri-lo. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, nós somos gratos ao Senhor. Nós somos gratos a Ti. Oh Pai, como somos felizes. Como somos felizes, Pai. Para onde iremos nós se só Tu tens as palavras de vida? Obrigado, Pai. O Senhor nunca nos abandonará. Ele diz: eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Não te deixarei, não te abandonarei. Vamos louvar ao Senhor.
Existe uma presença nesse lugar, queridos. Há uma presença nesse lugar. Há uma presença nesse lugar. E você pode desfrutar da presença do teu libertador essa manhã. Aleluia. Continue de mãos levantadas. Eu não sei qual é o teu propósito, mas você deve saber. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Eu quero encerrar. Continua assim a atitude de oração. Eu não poderia deixar de abrir essa oportunidade. Se você está aqui essa manhã e você ainda não encontrou o teu propósito, e você tem dúvidas do teu propósito, essa manhã é uma manhã de respostas para a tua vida. O Senhor está aqui para te responder, não eu. Se você está aqui essa manhã e você não entregou a tua vida a Jesus ainda, eu quero orar por você. Tem alguém? Se você está aqui e quer entregar a tua vida a esse Deus, o Deus de propósitos, levanta a tua mão assim, não tenha vergonha. Se você está aqui, eu quero orar por você. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Eu quero orar por você. Todos que estão aqui são filhos de Deus. Há alguém aqui que está distante e afastado do caminho do Senhor e quer voltar para Ele essa noite, ou aliás essa manhã. Se você quer voltar para Ele, eu quero orar por você. Há alguém? Aleluia. Enquanto o grupo de louvor continua, pastor.